E não há exemplo na história, e a gente pode estender para além da América Latina, de uma transição que tivesse de um regime autoritário para um regime democrático, em que os protagonistas fossem os próprios atores, as próprias forças sociais daquele país. Não há exemplo, não serão os Estados Unidos lá, a partir da Casa Branca, ou da casa de praia do presidente na Flórida, que vão governar a Venezuela. A experiência do Iraque, a experiência do Afeganistão, o desastre do Vietnã, são exemplos claros de que este modelo é totalmente ineficiente no médio e no longo prazo. Mas, como eu falei, se a gente olhar para a história, eu sou historiador, eu tenho que, de alguma forma, confio na experiência histórica. Nenhum processo de transição ele deu certo sendo construído por uma força externa ao país, externa à sociedade. É claro que o Brasil tem um papel muito importante, a Colômbia, o próprio Estados Unidos, como mediador dessas forças políticas, sociais e ideológicas, mas não intervir, determinar qual é o caminho. O Afeganistão e o Iraque estão aí como provas de que isso dá muito errado. Nós estamos conversando com o Sidney Leite, professor e doutor em Relações Internacionais na programação da Band News FM. Professor, a gente está aqui com a Larissa Biscay, que vai falar sobre a repercussão de líderes internacionais, sobre a imprensa internacional também, como é que está vendo esse discurso do presidente Donald Trump. No discurso, o presidente Donald Trump deu a entender que o próximo alvo vai ser Cuba, e a gente vai falar sobre isso também, mas eu queria antes aproveitar e tentar me colocar aqui na posição do nosso ouvinte, que está preocupado agora com algumas situações, digamos, mais mundanas. Mas espera aí, eu corro algum tipo de risco, eu, cidadão brasileiro, de haver uma guerra, de haver um contra-ataque aqui num país vizinho e além, o meu bolso, que isso pode significar aumento de gasolina a curto prazo, não sei se o senhor me entendeu, mas essas preocupações diante de uma geopolítica mais mundanas, mais imediatistas. Bom, o pior cenário que nós temos é a Venezuela entrar numa guerra civil, anárquica, incontrolável, sem condições de governabilidade. Esse é o pior cenário. Acho que esse cenário está distante. O mais provável é o início de uma transição. Eu até agora não entendi, aliás, o Megali fez uma observação muito pertinente alguns minutos atrás, quando ele falou que foi muito rápido esse processo. Por mais que sejam assimétricas as forças militares dos Estados Unidos e da Venezuela, mas espera aí, se penetrou na capital do país, chegou ao quarto do presidente. Ninguém me tira da cabeça que há algum tipo de conivência, algum tipo de participação de forças que, inclusive, estavam no governo. Estou falando de traição. Isso é provável que tenha acontecido. Então, me parece que esse processo de transição ele vai acontecer. Não sabemos ainda qual vai ser a natureza desse processo e como ele vai se encaminhar. Aí é fundamental a gente observar a posição dos militares venezuelanos. Nós temos mais ou menos 2.000 generais altamente comprometidos com o regime, que participaram, inclusive, de violência, tortura, mortes de adversários políticos, de segmentos da sociedade. Eles esperam que no novo regime eles sejam anistiados, eu não tenho dúvida disso. Agora, a Venezuela é um grande exportador de petróleo, isso vai ter um impacto no preço do petróleo. E o petróleo, por mais que as novas fontes de energia estejam na ordem do dia, estejam em debate, quase tudo que a gente tem, esse computador que está na minha frente, este rádio, este carro de quem está nos ouvindo, tem petróleo, porque tem plástico, é movido a combustível diesel, Então, é provável, mas a gente não tem uma dimensão muito clara, do impacto de que isso vai causar, por exemplo, no preço do petróleo. A Venezuela é membro da OPEP, é um protagonista, portanto, da questão da energia, com base no petróleo. Alguma repercussão vai acontecer, porque eu repito, o que aconteceu hoje não é uma página que vai constar num livro de história, é um capítulo inteiro, porque há uma dimensão local na Venezuela, uma dimensão regional, América do Sul, Américas de uma forma geral, e Trump falou, agora está provado que eu sou capaz de derrubar qualquer líder que vá ameaçar a segurança dos Estados Unidos. Não sou eu que estou dizendo, foi o próprio presidente dos Estados Unidos. Então isso também tem uma repercussão global. Professor, vamos dar uma atualizada então nas repercussões. A fala foi tão longa, que deu tempo de as repercussões serem colhidas enquanto ela ainda estava acontecendo, e também os ecos pelo mundo do ataque dessa madrugada com a Larissa Biscay. Diga lá, Larissa. Os líderes mundiais repercutem e também se posicionam sobre a ação militar americana na Venezuela. Começando pelo presidente da Colômbia, Gustavo Petro, anunciou que ordenou a mobilização de militares para a fronteira do país com a Venezuela depois do ataque. A imprensa americana chegou a noticiar que venezuelanos tentam deixar a Venezuela pela fronteira com a Colômbia. Fotos que mostram a população praticamente com a roupa do corpo. São pessoas que saíram ali com pequenas sacolas, bolsas, sacolas plásticas, como se fosse de mercado mesmo, tentando cruzar a fronteira a pé.
Gustavo Petro classificou as ações de Washington como uma agressão à soberania da América Latina e disse que elas terão como consequência uma crise humanitária. O presidente do Chile, o Gabriel Boric, também foi às redes sociais e afirmou que o governo do país expressa preocupação e condena as ações militares americanas na Venezuela. Ele pediu uma saída pacífica para a crise e pede respeito aos princípios do direito internacional. O Ministério das Relações Exteriores do México afirmou que esse ataque aéreo viola os princípios das leis internacionais, que ameaça também a estabilidade na região. Esse foi um comunicado oficial que afirma que a América Latina e o Caribe são uma zona de paz, construída com base no respeito mútuo e sem uso da força. Esse texto ainda diz que o México está à disposição para facilitar, mediar e dar apoio para o diálogo entre os Estados Unidos e a Venezuela. Aqui no Brasil, mais cedo a gente teve o pronunciamento do presidente Lula, ele que afirmou que os bombardeios e a captura de Nicolás Maduro ultrapassaram a linha do aceitável e que os atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela. Lula, que cobrou uma resposta da Organização das Nações Unidas, condenou o uso da força. Por aqui também, a gente teve a reação do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, ele que expressou profunda preocupação com a escalada da violência, cobrou respeito ao direito internacional. Essa cobrança do respeito ao direito internacional é um posicionamento meio geral, todos os líderes repetindo a mesma frase. Antônio Guterres ainda pediu respeito aos direitos humanos e ele destaca o Estado Democrático de Direito. Antigas aliadas da Venezuela, a Rússia e a China também se posicionaram. O Ministério das Relações Exteriores de Moscou cobra esclarecimentos imediatos. O regime de Vladimir Putin afirma que as ações americanas constituem uma violação inaceitável. O Ministério condenou anteriormente o que chamou de ato de agressão armada contra a Venezuela. Já a China volta a dizer que a ação americana viola o direito internacional, manifestação feita em um comunicado oficial pelo Ministério das Relações Exteriores, e a China afirmou que está extremamente chocada com a ação militar de hoje. A União Europeia, por meio da diplomata Kaja Kallas, afirmou que, apesar de condenar o regime ditatorial instalado na Venezuela, é preciso que haja uma transição pacífica de poder no país. Kallas afirmou que conversou com o secretário de Estado americano, com o Marco Rubio, e com o embaixador da União Europeia em Caracas. Apesar de reconhecer a falta de legitimidade do governo de Maduro, a União Europeia cobrou também respeito às leis internacionais. E mais cedo, o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, ele veio a público, disse que não ia comentar porque queria mais informações, mas foi muito rápido em afirmar que o Reino Unido não tinha, de forma alguma coisa a ver com esse ataque na Venezuela. Veja que está difícil encontrar um apoio integral, né, à ação dos Estados Unidos. Professor, gostaria que o senhor comentasse sobre o papel que China e Rússia terão nas próximas semanas, nos próximos meses, em relação a essa crise. E também o papel do Brasil. O Brasil deveria ter um papel de maior protagonismo nessa questão toda. A gente viu 1 hora de entrevista coletiva e de pronunciamentos e o nome do nosso país não foi citado. A gente viu citada a Argentina, Colômbia, Honduras, Cuba. O nome do Brasil não foi citado e basta você olhar o mapa da América do Sul para entender a importância geopolítica do Brasil como um vizinho, inclusive de fronteira com a Venezuela. Bem, em relação à China e à Rússia, a ação, não é, do governo Trump se dá no momento que eu diria favorável ao governo Trump, né? A China está num processo de negociação de tarifas, né, com os Estados Unidos. A China não tem essas ambições, né, hegemônicas, globais, que o Trump propaga, né? Na verdade, os objetivos hegemônicos da China estão muito mais no sul do Pacífico, ali na Ásia, né? Então, com certeza, a China, ou no Conselho de Segurança, já deu declarações nesse sentido, vai repudiar o ataque, né? Vai, digamos, condenar com veemência o ataque, mas isso não extrapola esses limites estritamente, eu diria, diplomáticos na esfera do Conselho de Segurança. A Rússia, por um outro lado, né, o Trump, embora tenha dito que não está satisfeito, né, com o que o Putin tem feito, né, mas a proposta de acordo de paz que ele está, né, mediando e que de alguma forma ele propôs é quase que uma, digamos, consagração da vitória militar russa na Ucrânia.